Temos 3 pessoas aqui, vou aguardar mais um pouquinho. O pessoal está entrando. Temos 3 pessoas aqui, vou aguardar mais um pouquinho. O pessoal está entrando. Vou aguardar mais um minutinho e a gente começa. Vou aguardar mais um minutinho e a gente começa. Muito bem, vou dar início, então, na nossa live. É um bate-papo entre amigos. Primeiramente, então, boa noite a todos e a todas que estão, né, junto conosco nessa noite, para a gente tratar de um assunto tão delicado, tão pertinente, importante, que permeia as nossas vidas, a nossa sociedade. E nesse primeiro momento, então, eu vou me apresentar. E sou pedagoga, estou assistente de escola na EME José Flores Cruz. E que permeia as nossas vidas, a nossa sociedade. E nesse primeiro momento, então, vou me apresentar. E sou pedagoga, estou assistente de escola na EME José Flores Cruz. Estava com problema de áudio. Bom, continuando. Então, sou assistente de escola na EME José Flores Cruz, trabalho na educação já faz 10 anos, já trabalhei com jovens, com adultos, já trabalhei, então, trabalho com crianças atualmente, trabalhei na rede particular e agora, atualmente, trabalho no ensino público. Sou uma mulher preta que trabalho na educação há 10 anos, já trabalhei com jovens, com adultos. Fala. Que anseio, então, pelo movimento da sociedade de uma melhora na educação, na área da educação. Acredito muito nisso. Acredito que esse é um viés que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa trazer. Estou muito feliz de estar com os meus amigos nessa noite, da gente poder estar compartilhando isso juntos. É um bate-papo, mas é muito importante, porque nós temos muitas coisas para tratar. Eu acredito que realmente não seja uma coisa muito simples e não vai ser numa primeira live que a gente vai conseguir daqui a pouco tirar todas as dúvidas de todos, mas eu acredito que já é um início e é um caminho. Então, nesse primeiro momento, quero passar a palavra, então, para os
meus amigos se apresentarem brevemente, daí a gente vai tecendo, vai tramando e vamos construindo, então, a nossa, a nossa live nessa noite. Por favor, a palavra está com vocês. Então, eu sigo. Meu nome é Camila dos Santos. Eu sou formada inicialmente no magistério pelo Instituto de Educação São José, graduada em pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, né? Atualmente estou professora de educação infantil na Escola Municipal de Ensino Fundamental do bairro São Paulo, né? Com as turmas de Jardim 1 e 2. Já trabalhei no ensino privado, né? Já trabalhei no SESI, na área da educação, grande responsável pela minha formação docente, né? Sou uma mulher negra, cristã, sociabilizada e educada em uma família que sempre prestou, né? Sempre valorizou a cultura negra, né? Você... Oi, vocês estão me escutando? Estou te ouvindo, aham. Tá. Não, é porque deu um sinalzinho aqui, achei que o microfone. Escutaram toda a minha apresentação até aqui? Tá. Tranquilo. Então, continuando, sou uma cidadã consciente, né, do meu papel. E, como gosto de me definir, uma pessoa normal, porém fora de qualquer padrão, e estou disposta a estar junto aí nessa luta de reestruturação de pensamento sobre o racismo. Acho que isso é importante. E é isso. Muito bem. Muito bem, obrigado. Inicialmente, quero cumprimentar a essas minhas amigas que me propuseram esse momento e estão me proporcionando um momento de muita alegria, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, dialogar e avançar nesse sentido acerca das questões raciais são importantes bandeiras que vejo que nós, enquanto jovens negros, professores, precisamos tomar, mas não apenas a nós, né? E está associada a essa implicância, digamos assim, essa implicação. E me apresento então para vocês e cumprimento também a todos que estão participando. Eu não sei o porquê que agora eu não consigo ver a tela que eu tinha antes aqui, ela sumiu, mas espero que todos consigam me ouvir muito bem. Qualquer coisa, a gente tenta algum outro mecanismo, mas eu não consigo ver vocês duas, então eu estou falando assim, tentando olhar para a câmera, né? Mas me apresentando então, eu sou Alexandre Ferraz da Conceição, sou professor, trabalho com o ensino de ciências e também biologia, sou licenciado pela Unicinos em ciências biológicas. Atualmente trabalho no Instituto de Educação São José, aqui em Montenegro, e até é importante a gente se situar, né, porque certamente temos convidados que estão nessa live que não residem na cidade onde nós moramos, né? Então nós falamos aqui de Montenegro para todos que nos escutam. Então, trabalho no Instituto de Educação São José, lecionando as disciplinas de ciências e biologia. Já trabalhei durante muitos anos no ensino público e sempre fui muito implicado com as questões raciais. Me defino como negro, como uma pessoa responsável por realizar mobilizações, sejam elas pequenas, sejam elas simples, ou também de maior magnitude, mas muito evidente em mim essa questão de sempre lutar e reivindicar por essas questões
conforme a gente já havia falado anteriormente, né? Então, me defino assim, e professor, militante da causa negra, biólogo apaixonado e, sobretudo, um agente que anseia por mudanças e que, aos passos lentos, tenta fazer essa mudança. Preciso fazer uma pergunta. Vocês estão enxergando a imagem do Xande? Como é que está a conexão? Pessoal, preciso de um retorno. Porque para mim tá travado. Eu não vejo vocês, mas não sei, gurias. Vocês estão enxergando a imagem do Xande? Tá com movimento para ti, Emily? A imagem do Xande? O Alexandre não. Pessoal, preciso de um retorno. Porque para mim tá travado. Mili, tu tá enxergando a imagem do Xande? Sim, mas está parado. Mas eu me movo. Sim. Eu queria muito te ver em movimento. Para mim também tá travado. Eu não tô conseguindo ter acesso. Mas a conexão para os demais está tranquila? Não, tá travado. As pessoas estão dizendo que tá travado aqui para mim. Eu queria muito te ver. O Xande está aparecendo sem movimento. Ai, meu Deus. Problemas técnicos. Xande, de repente, desliga a tua câmera e Mas a conexão para os demais. Desligar a câmera? E liga de novo. Vamos tentar. Xande, entra de novo. Deixa eu ver aqui. O Xande está aparecendo sem movimento. Xande, de repente, desliga a tua câmera e liga de novo. Vamos tentar. Xande, entra de novo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Estamos chamando o Xande aqui de novo para tentarmos dar continuidade. O pessoal está dizendo que tá o Xande parado, voz do Xande. Sei. Oi, Xande. Olá. Agora voltou. Voltei. Eu vou desligar o microfone de vocês um pouquinho, tá? Tá bem. Pessoal, vocês todos estão, quem está nos acompanhando na live, vocês estão conseguindo acompanhar Xande, eu, Camila? Oi, Xande. Olá. Agora voltou. Eu vou desligar o microfone de vocês um pouquinho, tá? Tá, o pessoal está dizendo que está tudo certo, então vamos dar continuidade à nossa live. Show. Voltou, tudo certo, sim, perfeito. Tá. Então, pessoal, para a gente, né, dar início, primeiramente, eu tô com uma colinha aqui, né, porque senão a gente se perde. Tem que dar a origem certa. O que acontece? Primeiramente, para a gente construir, né, desconstruir um conceito, a gente tem que construir ele de novo. Então, o que acontece? O racismo se manifesta de diversas formas. E a gente tem que
primeiramente, entender o passado, conhecer o passado, para entender o presente. E a gente tem muito essa questão de que a história é contada de uma forma só, né? Ela é contada de um ponto de vista só. Então, hoje a gente veio trazer um panorama, primeiramente, de origem e depois de desdobramento sobre o racismo, porque a gente precisa se reeducar, reeducar o nosso olhar, reeducar a nossa sistemática de vida. Então, primeiramente, a gente vai conceituar isso. Não necessariamente de um ponto só histórico ou só biológico. Não, a gente quer trazer um panorama geral. Eu vou jogar essa bola para vocês, né? Assim, a gente batendo esse papo, mas que a gente consiga, nós três, então, conseguirmos arrematar isso, assim, amarrar bem, porque, primeiro, a gente tem que entender por que nós chegamos nesse ponto que nós nos encontramos. Primeiro, então, Camila, se tu quiser trazer um panorama, se tu quiser trazer essa parte da história, e depois o Xande mais do lado biológico, e a gente vai conversando juntos sobre isso. Certo? Bota o microfone aqui. Primeiro, a gente tem que entender por que nós chegamos nesse. Então, primeiramente, né, agradecer a todos que estão conosco, que abraçaram essa ideia, né, de estar acompanhando a live e se propuseram a estar separando esse tempo para dividir conosco, né, esse momento de conhecimento. A gente fala muito hoje, né, do lugar de fala, todo mundo, né, é a frase do momento, talvez o jargão, né, acaba se caindo na popularização, lugar de fala, mas a gente nunca pode esquecer que a gente só tem um lugar de fala a partir do momento que o outro se propõe a escutar, né? Então, meu agradecimento a todos, né, que estão nos acompanhando nesse momento. E uma coisa que eu esqueci de falar no início foi que eu estou muito feliz em estar nesse bate-papo, porque é um compromisso muito grande trazer um assunto como esse, mas quando ele se trata de um bate-papo entre amigos e pessoas, né, que realmente compartilham não só ideias, mas sentimentos, né, contigo, fica mais tranquilo, fica mais leve o compromisso. Então, é um prazer estar dividindo essa missão com você. Então, o conceito, né, eu falo de conceito primeiramente por quê? Porque eu acredito que os conceitos, eles organizam, a gente saber, a gente se apropriar de conceitos. É importante porque eles organizam debates e são chaves fundamentais para a gente compreender a realidade. Então, eu vou ler para vocês o conceito, tá? Bem, assim, conceito é aquele que está lá no Google, que todo mundo acessa, que todo mundo, né, que parou para pensar, poxa, o que é racismo, vai lá no Google e pode ter mais ou menos que tem esse retorno, né? Então, racismo, substantivo masculino. Primeiro, conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças e entre etnias. 2. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar outras, tá? Aí vem no Wikipédia, em seguida, racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre povos. Então, o que é o racismo? Né? O que a gente pode falar? Ele é um sistema, né? E eu sempre gosto de dizer que ele é sistema, racismo é um sistema, e pessoas que praticam atos racistas fazem parte desse sistema. Ou seja, a gente sempre tem que pensar que a gente está aliando forças para combater o
sistema e não as pessoas. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar bem. Eu gosto de frisar bem isso, certo? As pessoas reproduzem o racismo, né? Elas não são daqui a pouco tão inocentes assim, mas elas fazem parte do processo que esse sistema, né, ele propõe. Então, o racismo, ele é um sistema de dominação social de um determinado grupo em cima de determinado grupo racializado, né? E essa questão de racialização que constitui o nosso imaginário social, isso o Alexandre daqui a pouco vai estar explanando, né? Essa justificativa de racialização, como é que a gente determina que determinado grupo de pessoas são vistos como raça tal, A ou B, certo? Então, esse sistema ele é criado, né? Ele é estruturado, no qual brancos e negros são colocados em posições antagônicas, ou seja, de forma contrária, dentro de uma estrutura social. Por isso, a gente não pode debater o racismo sem incorporar a população branca. Então, esse momento ele é muito importante porque lá no início, né, o lugar de fala, mas ali só é possível porque muitas pessoas não negras, brancas, estão se colocando à disposição para integrar essa luta, né, de transformação, de reforma, né, nessa concepção, nessa configuração social que a gente tem. Então eu passo para o Alexandre, que tem uma explicação bem mais fundamentada, que pode complementar minha fala. Acho que agora não estou mais mudo, né? Consigo, consigo falar e ser ouvido por todos? Sim? Faça um sinalzinho, por favor. Então tá. Falar um pouco sobre a questão do racismo e falar um pouco sobre a gênese do racismo, sobre a origem do racismo, requer minimamente um conhecimento no sentido de que essa conceituação ela é cunhada cientificamente. Então, se nós formos parar para pensar, quando tu trazes, né, Camila, a palavra racismo, nela mesmo já está um prefixo, né, na verdade, indicador de raça. Então, primeiro, eu acredito que seja importante nós pensarmos que momento é esse que nós idealizamos um grupo social, um grupo humano, para tratarmos desse grupo como um grupo racializado, como um grupo compreendido, então, por indivíduos raciais, né? Ou até a mesma palavra raça. É importante nós sabermos que, por ser um cunho científico, esse cunho ele se faz da compreensão de que raças são conjuntos de indivíduos que compartilham, então, características biológicas que podem estar habitando lugares diferentes, mas que inicialmente se concentram num ponto, onde ali eu observo características próprias. Mas entendendo que esse conceito, em um período histórico de muito interesse em explorar áreas, em colonizar espaços, foi
associado a uma ideia de que esses grupos, teoricamente, apresentavam algumas capacidades ou incapacidades que foram muito certeiras para a escravização, para a submissão. Então, quando eu digo para vocês que o conceito de raça ele está atrelado e ele é cunhado em um termo científico, é preciso nós entendermos, por exemplo, que as ciências duras, as ciências naturais, muito se encarrega disso. E para mim, enquanto biólogo, enquanto formado em ciências biológicas, é muito duro, posso dizer assim, pensar que a minha área de formação inicial, ela colaborou e muito para um conceito deturpado de raça. Então, esse conceito de que as raças, elas são um conjunto de indivíduos que vivem em uma determinada região, mas que podem depois se espalhar, não bastou. Não bastou. Esse conceito, ele se apropria da ideia de que raça passa a ser entendido como grupos que podem ou não serem capazes ou incapazes de apresentarem determinadas potencialidades e habilidades. Então, quando nós estudamos lá na biologia, né, eu estudo com alguns alunos e sempre abordo a importância da classificação dos seres vivos, e quando nós estudamos a sistemática, que é um rumo da biologia, um ramo da biologia que se preocupa em categorizar os seres vivos, nós estudamos o pai da sistemática, que é Carlos Linneu, um sueco que se preocupa em classificar os seres vivos. E com a classificação de Linneu, se tem um conceito de raça imbricado na potencialidade humana, e ali começa-se um outro levante, a partir do qual torna-se mais evidente que esses grupos, eles não são grupos que podem contribuir para a humanidade, para a civilização das humanidades, para as civilizações de uma maneira geral, a não ser tratando-se, né, de indivíduos que vão ser submissos, por exemplo. Então, quando Linneu traz a conceituação para o homem, para o Homo sapiens, e ele atribui a isso um conceito muito cunhado em características não físicas, mas de habilidades, ele diz o seguinte: ele classifica o Homo sapiens em 4 variedades. O americano, ele classifica como Homo sapiens americanos. Ele trata o Homo sapiens americanos como mau temperamento, subjugável. Ele traz o europeu como branco, sério e forte. Ele traz o asiático como amarelo, melancólico, ganancioso. E, por fim, ele traz o africano, preto, preguiçoso, impassível. Vejam que as conotações de um sistemata, de um cientista natural, não é qualquer afirmação, não é qualquer conotação. Isso passa a ser associado a novos cientistas e legitima, então, essa característica que as raças passam a ter, além daquela inicial mais voltada para uma caracterização biológica, mas para essa finalidade de dar uma concepção de superioridade e inferioridade de raças. E aí a gente vai ter uma série de cientistas que vão se apropriar disso, mas eu trago um deles que certamente vocês já ouviram falar, que foi o Conde Gobineau, que vai fazer um estudo acerca do ensaio sobre as desigualdades das raças humanas. Então, Gobineau viveu de 1816 até 1822, até 1882. Ele vai trazer, dentro das suas conceituações, a problemática que ele vê, a miscigenação, a problemática que ele vê implicado com a miscigenação, implicado com misturar raças puras,
aquelas raças, então, que vão ser inteligentes, capazes, habilidosas, com as raças impuras, que, obviamente, concentram-se nos africanos e nos asiáticos, por certa medida, né, para os indígenas. E com isso, a gente vai ter cada vez mais a ideia de raça inferior sendo associada a um contexto histórico. E lembro como eu comecei essa fala. Eu disse que esse conceito ele foi muito importante para um período da história em que era preciso que a mão de obra de determinados grupos sociais fosse utilizada para fins de escravização, para fins de colonialização, para fins de expansão de territórios. Então, nós precisávamos de mão de obra para tudo isso. A quem a gente vai deixar essa mão de obra? A quem a gente coloca, né, a mão de obra no sentido de ser bem a compreensão de servo, de escravo? A um grupo inteligente? Não, não vai ser assim. Então, Gobineau, ele contribui muito com esse conceito e ele se preocupa muito. E ele fala o seguinte: os povos de origem negra, parda e amarela, estão fadados a viverem em diferentes estágios civilizatórios, pois, naturalmente, são raças inferiores, nesse caso, incapazes de evoluírem até a alta sociedade branca. Então, todas essas conceituações que foram cunhadas numa vertente científica colaboram e justificam a mão de obra escravizada africana, que colaboram e justificam para a mão de obra escravizada indígena e detém um poder muito forte que dura muitos anos, muitos anos. A gente vai ter no final do século XX, uma nova conceituação acerca de raças que vai então tentar dizer, meu Deus, o que a ciência promoveu? O que a ciência promoveu com esse conceito? E esse conceito ele passa a ser repensado com um novo ramo, um novo rumo, então, da ciência, que é quando surge os estudos em genética. E aí a gente vai estudar, por exemplo, que as características que determinado grupo social apresentam estão implicadas na constituição de um pequeno fragmento contido nas células dessas pessoas, que é o gene. E isso não tem nada a ver com a capacidade deste ou daquele grupo ser mais ou menos capaz ou incapaz de fazer determinadas funções a fim de produzir habilidades, potencialidades. Isso não vai justificar sob hipótese alguma. Então, a ciência, ela reconhece essa causa. Reconhece essa causa. Mas ela reconhece isso tardiamente. Tardiamente. E nesse intervalo de tempo, onde a escravização fez danos absurdos para toda a nação brasileira, e falo aqui da nação brasileira, mas poderia estar falando da nação estadunidense, por exemplo, né? Uh, todo esse tempo fica, então, com essa ideia de que, bom, se o racismo existiu, houve uma explicação plausível para isso, e isso se legitimou, não é? Então, quando a genética vem com o advento de tecnologias, de compreensões muito refinadas sobre a composição dos seres humanos, isso passa a ter um outro olhar. E disse a ciência, nesse momento, que ela reconhece que o conceito errôneo e equivocado de raça muito ajudou, não é, a criar essa capacidade de diferenciarmos seres humanos uns dos outros para fins conhecidamente perversos, como foi o caso da escravização. Então, me é muito caro falar sobre isso, porque em nenhum momento da minha licenciatura em Ciências Biológicas eu tive essa aula. Eu tive esse esclarecimento de que, olha,
As ciências biológicas, as ciências duras, elas muito erraram na conceituação acerca do que é uma raça ou de que maneira a raça vai estar relacionada com toda essa perversa condição de racismo. Em nenhum momento eu aprendi sobre isso. Isso foi alvo do meu trabalho de conclusão de curso, onde eu, implicado com essas questões, resolvo, então, discutir, né, um outro ponto que a gente pode avançar depois, mas que incluía necessariamente essa trajetória da conceituação de raças para que a gente tivesse o racismo. Então, veja, eu acho que talvez agora tu podes também, Jô, contribuir com isso, mas eu lanço essa provocação. A gente já sabe, no final do século XX, que raça não é, ou não, nunca foi, condição para escravização, para subversão, para inferiorização de pessoas. E por que ainda a gente observa todo um reflexo que às vezes me é muito evidente nas pessoas, em classificar as pessoas pela cor da pele, pela ideia de raça, essa ideia de raça cunhada com esse sentido negativo, se a gente já tem esclarecimento disso, da oposição disso. Aí entra uma outra questão, né, que é o desdobramento disso. Eu acho que é nessa nossa próxima etapa, né? Perfeito. Exato. Perfeita a fala de vocês. Acredito que muita gente já tirou muitas dúvidas nesse meio tempo agora. E o que acontece, Xande, Mila, que a gente tem que realmente conhecer a história. A gente precisa saber do lugar que nós estamos falando e do que nós estamos falando. E aí vem, então, a partir do momento que a gente sabe a origem, mesmo que não seja um estudo aprofundado, mas nós sabemos, então, de onde partimos, por que pensamos o que pensamos e agimos como agimos, a gente pode, então, fazer os desdobramentos sobre o racismo. Porque, então, racismo não é só uma piada, não é um ato de violência, ele é muito mais do que isso. A gente tem que buscar todo o cunho histórico para entender realmente a sociedade que nós estamos hoje. Eu gostaria agora, né, de fazer uma tríade aqui que eu tenho anotada, para a gente ter bem separado e a gente abrir. E quero falar para as pessoas também que estão nos assistindo que vocês podem se sentir à vontade de mandar questionamentos. À medida do possível, a gente vai tentar responder para que a gente possa fazer essa troca, né? Realmente a gente não fique aqui falando sozinho, mas que a gente interaja. Eu sei que também quem está escutando também está, né, nesse lugar de escuta e a gente está nesse lugar de fala, mas a gente precisa fazer essas trocas, são necessárias. Então, essa tríade que eu trago é a questão do preconceito, da discriminação e do racismo em si. A gente precisa ter isso bem escurecido, né, que a gente gosta de dizer. O preconceito, primeiramente, a gente tem que conceituar ele. A gente trabalha muito dentro da questão do estereótipo, daquilo que é subjetivo. A gente tem, geralmente, essa fala para um lado mais que a gente está trazendo vantagem para a pessoa, mas não é. Um exemplo disso porque você é negro, você sabe sambar, ou você é bom de futebol, né? O homem é bom no basquete, num esporte, e não quer dizer nada. Ou então o asiático é bom em matemática, né? E ciências exatas, não quer dizer nada. Isso é um preconceito. E geralmente a gente leva para um lado mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, não, mas olha só, você sabe fazer isso, mas isso é um preconceito. A gente precisa ter isso muito, mas isso fica muito no imaginário social. A discriminação, já a gente traz um lado de poder. A discriminação, ela vem... vamos falar de exemplos para ficar mais claro. A discriminação entre homem e mulher,
O homem, então, ocupa espaços de poder, né, e ganha mais, porque é mais inteligente, é mais forte. Então, isso já discrimina, porque tem uma força. Ou então, o branco se sobrepõe ao negro, né, por ser mais inteligente, cientificamente falando. Então, temos aí, então, a discriminação, que só acontece a partir de um poder, um sobre o outro. Agora, o racismo, e eu quero falar isso bem sério aqui, porque a gente escuta muito isso, né? É que a gente escuta, mas o próprio negro é racista. Gente, nós precisamos nos atentar para isso. Por quê? Não tem como o próprio negro ser racista, porque o racismo é um sistema. O racismo é algo que vem há muitos anos sendo esquematizado, sendo montado, sendo pensado, sendo planejado, sendo embasado teoricamente, e ele traz sempre um grupo social em vantagem, um outro em desvantagem. E qual foi o momento que o negro teve vantagem? Em nenhum momento. Então não tem como a gente trazer essa frase para uma verdade. Ah, mas o próprio negro é racista. Não, o negro pode ser preconceituoso, pode até ser discriminatório, né? Trazer um caráter mais discriminatório, mas racista ele não vai conseguir ser, porque ele sempre esteve em desvantagem. Então a gente precisa ir quebrando esses paradigmas e quebrando essas complexidades que a gente tem, dessas falas que estão muito enraizadas na nossa sociedade. E para isso, então, a gente, depois de eu tratar sobre isso, a gente vai partindo para os desdobramentos, que nós já estamos em 42 minutos, parece que passou tão rápido. E a gente traz para os desdobramentos pela questão de que quero perguntar para vocês, meus amigos, vou abrir os seus microfones para que a gente possa falar sobre isso, como nós vamos tratar dessa sociedade que ela se torna invisível ou não quer ver o racismo, como que a gente vai trazer isso para uma verdade, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode trazer novas perspectivas e onde a gente encontra os tipos de racismo, porque isso é importante a gente também falar, né? Às vezes as pessoas estão fazendo e não estão sentindo, não estão sabendo o que estão fazendo, mas eu acredito que seja uma coisa muito importante, a gente precisa tratar sobre isso. Então, vou abrir para vocês, sintam-se à vontade, quem quiser começar, certo? A bola está com vocês. Bom, como nós já tínhamos falado antes, né, acerca do que fazer, né, do que pensar, a gente já pensa, né, mas a gente precisa também ter essa questão muito clara de que, compreendendo o racismo, a gente tem duas opções. Ou a gente abomina, ou a gente acorda no sentido de não concordar, mas tornar essa questão indiferente para si. Tá? E eu acho que é muito importante nós pensarmos sobre quais são os projetos de sociedade que a gente quer ter. E isso me é muito importante porque se eu não me incomodo, por exemplo, ao entrar em determinado recinto, ao estar em um ambiente onde eu não me vejo, onde eu não reconheço meus pares, onde sempre sou minoria, eu estou sendo indiferente em relação a essa questão. Se eu não desnaturalizo, por exemplo, por que eu tenho tão poucos ou tive tão poucos professores negros? Talvez as pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo, não tiveram professores negros. Aqui nós estamos com 3 professores negros.
Se eu não pego e não desnaturalizo essas questões, eu estou contribuindo para um projeto de sociedade racista. E nisso eu preciso entender que eu tenho um papel a cumprir nesse contexto. Se eu não pensar sobre isso no sentido de, opa, essa ação aqui está errada. Não é que eu vou ficar completamente irado com aquilo e partir para uma violência. Não, não, eu vou promover uma reflexão. Porque eu acho que é essa questão que muito nos implica. Nós estamos aqui para isso hoje, né? Para promover uma reflexão. Então, que tipo de sociedade eu quero? Será que eu quero perpetuar uma sociedade racista de 500 e tantos anos? A gente tem 300 só de escravidão? Será que eu consigo aceitar posicionamentos que... Ah, mas não, isso não é racista, a gente não é racista. A gente não é racista até quando? Até quando nós não somos racistas? É aceitar a ideia de que o racismo ele está impregnado na nossa sociedade e nós, enquanto cidadãos, precisamos entender que se nós estamos nessa sociedade que é impregnada por racismo, ou nós somos racistas ou nós não somos. E se nós não somos, a gente tem que fazer o quê? Levantar essa bandeira, sendo branco ou não branco. Até porque eu não vivo numa sociedade onde eu tenho um grupo étnico apenas. E aí eu preciso entender que é preciso um coletivo que se articule para isso. É claro que só sofre racismo no Brasil quem é negro da maneira como se conhece, da maneira como se conhece. E ter a empatia significa não dizer, ai, coitadinho, ele sofreu racismo porque ele é negro. Não, não é essa a empatia que se fala. A empatia que se fala é de entender que dentro desse contexto social, desse contexto histórico, econômico que nós vivemos, o racismo ele paira muito sutilmente e que se eu não tenho artimanhas, se eu não tenho articulações, eu contribuo com ele sem eu mesmo saber. Sem eu mesmo saber. Então, daqui a pouco, as pessoas que estão nos assistindo, algumas delas, ou enfim, possam pensar, nossa, naquela ocasião eu poderia ter falado alguma coisa, porque eu vi que aquilo era uma situação racista. E que eu promovo de provocação. Por que a gente não tem essa visibilidade, essa fala? Foi preciso George Floyd morrer nos Estados Unidos da maneira que morreu para que a gente levantasse aqui no Brasil e em todo o mundo essa visibilidade, essa notoriedade para o racismo que sempre existiu. Então, vamos refletir um pouco mais. Eu acho que esse é o exercício, né? Será que não acontece em situações de violência, assim como aconteceu nos Estados Unidos? Talvez não chegue até nós na medida que como chegou essa notícia, esse fato. Mas existem violências raciais no Brasil, tão severas quanto, porque é um sistema, e ainda tem outros tipos que são muito silenciosos, que a gente muitas vezes nem vê, né? Então aqui eu poderia trazer exemplos, mas eu acho que não é, né, esse momento para dizer que sim, o racismo ele está passando por nós, está nos atravessando, e a gente precisa pensar qual é o tipo, no meu ponto de vista, claro, né? A gente precisa pensar qual é o tipo de sociedade que nós queremos. Se nós queremos uma sociedade que, sim, diga que não tem racismo, mas que reconhece esse racismo e nada faz, basta continuarmos como estamos. Agora, se nós quisermos promover uma mudança, é preciso, primeiramente, compreender se somos ou não racistas, porque o nosso meio é racista. E, a partir dali, mudar um pensamento e promover esse diálogo aos nossos pares. E isso se dissemina. Isso se dissemina. Porque isso é uma reeducação. Acho que posso passar a palavra para minha parceira, que eu acho que pega esse gancho no sentido de educação, né, professora Camila? Sim.
né, pegando o gancho, sim, a gente precisa, né, nos reeducarmos, isso é para ontem, porque o racismo, ele é estrutural. Ele atua na esfera política, ele atua na área do direito, ele atua na economia e ele atua na ideologia, que foi o caso, né, que tu apresentaste antes da questão de fundamentação. Nós temos sociólogos que pensam, que pensaram, que fundamentaram o mito da democracia social, onde negros e brancos, né, convivem amavelmente. Isso é um romance escrito pelo nosso ovacionado, né, conceituado Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, uma grande obra da literatura brasileira, né? Isso é quem teve acesso à obra, né? E um jogo de contradições, né? Elogiando os negros, daqui a pouco falando uma coisa totalmente absurda, né? Mas isso é o racismo no Brasil. Isso eu acredito que ronda a nossa construção cultural, né? A contradição, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, sim, a gente precisa da educação para estar revendo esses conceitos, volto lá nos conceitos, estar conhecendo esses conceitos, estar entendendo da onde parte esse mito da democracia, essa miscigenação tão que a gente exporta, né? Que na verdade começou de um estupro, né? Onde se identificou que a população pós-abolição estava, né, preta demais, e aí, como não podia se cometer um genocídio, acha-se, então, a necessidade de miscigenar, que daí acontece o processo de clareamento. Então, isso a gente tem que rever, isso a gente tem que começar a reestruturar, conhecer, pesquisar, eu acho que, né, o nosso colega pesquisador aqui, né, eu acho que é um caminho, mas eu acredito muito que falta nos posicionamento. Por quê? Porque é muito fácil você pegar uma brutalidade que aconteceu com o George, mas aí tu pega e joga para lá para os Estados Unidos. Quando aqui é comum morrerem crianças por negligência negra, crianças negras. E isso já vai para um outro processo que se dá da naturalização. Morte de pessoas negras é natural. O exemplo da morte do menino, né, que também foi outra brutalidade, mas olha como é encarado nos noticiários um crime que chocou o país, aquele menino que foi morto pela mãe recentemente aqui no Rio Grande do Sul. Realmente é uma coisa triste. Mas olha como é noticiado nos veículos. Um crime que chocou. Por que a morte de um menino, de uma comunidade que teve a casa peneirada a bala por uma ação policial, que é um órgão do Estado, isso não choca? Porque é natural. Porque é natural. Porque o momento que eu vou ter que assumir um posicionamento frente a esse problema, que é o racismo, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Então, eu acho que falta, sim, posicionamento, e eu acho que esse debate ele é fundamental para fomentar isso, para levantar isso. É horrível, né? É horrível as brutalidades físicas que acontecem. Mas como como o racismo ele é estrutural, acontece muitas outras coisas por debaixo dos panos que nós, população branca e negra, acaba achando normal.
E eu acho que, sim, que nem, né, a educação é um caminho, mas eu acho que posicionamento é fundamental também. Posicionamento, que nem tu coloca, né, Alexandre, do incomodar, mas começar a ver, começar a observar, começar a prestar atenção. Às vezes, quando a gente fala da questão do racismo, a gente tem que rever o nosso vocabulário, mas não é isso. A gente está vendo aqui nessa discussão que não é apenas isso. Uma mudança de fala, daqui a pouco, né, como a gente diz, né, em vez de chamar de bolo de chocolate, chamar de, em vez de chamar de nega maluca, chamar de bolo de chocolate. Não, gente, é muito mais profundo do que se imagina. E tem que haver um posicionamento, e por isso nós estamos aqui, né? A gente teve que transpor muitas barreiras. A gente teve que transpor muitas barreiras dentro de nós para estar aqui, nos posicionando como educadores negros. E eu acho que é isso, e eu também faço uma provocação aqui para que a gente comece a se munir de conceitos, revisitar, né, a nossa história, reavaliar nosso comportamento e começar a nos posicionar frente a essa questão histórica. Acho que vai além, por exemplo, de uma discussão se eu sou a favor ou não sou a favor de cotas. Acho que vai além da mudança, né, de chamar, que nem eu coloquei antes, né, de transformar o meu vocabulário. Não, é olhar-se, é enxergar-se, né, o branco, de se enxergar como um lugar de privilégio. Quando a gente fala de privilégio, e daí eu trago outro termo, a vantagem social. Um branco, uma pessoa branca, por exemplo, nunca é confundida numa loja de artigos caros como um funcionário. Ele não sabe o que é isso. Porque ele nunca viveu. Entendem? Então, eu acho que isso também, olhar para si, olhar, né, para dentro, reconhecer o seu lugar. Um negro, por exemplo, quando eu falei do privilégio, né, social e vantagem, se a gente tem um nível de conhecimento maior, se a gente tem uma posição, né, social, um status, alguma coisa que nos dê visibilidade, a gente apenas tem uma vantagem social. A gente não tem um privilégio. Porque somos criados desde pequeno, dentro do nosso seio familiar, para sempre estar à frente. Socialmente é nos exigido uma performance, né, uma conduta que, claro, né, nos favorece, porque nos cria, nos faz pessoas de caráter, muitas das vezes. Outros acham esse fardo tão difícil que acabam desviando, mas nos cobram uma performance que, às vezes, é impossível para um ser humano. Qualquer ser humano. Essa questão, vocês são fortes, vocês são... Não! Nem sempre a gente é forte. Uma mulher negra que às vezes vai ganhar, né, o seu filho, né, às vezes não é olhada na área da saúde, não é olhada com cuidado, com uma determinada fragilidade, porque ela é forte. Então isso a gente tem que começar a rever. Isso, hoje a gente abre uma discussão. Que né, a gente pode estar revendo, mas eu acho que olhar... reconhecer lugar de privilégio, vantagem social, né? Nós, negros, temos vantagens, muitas das vezes, sociais, a gente não tem privilégios, por causa de um sistema que foi pensado para ele funcionar. O racismo, ele é tecnológico, porque ele é um sistema que ele atualiza. Isso a gente tem que pensar. Então, sim, eu acho que vamos começar a pensar nas nossas ações, nos reeducar, para que a gente possa realmente promover uma reforma.
uma transformação, né? No nosso ideário, no nosso imaginário social, e como diz o Alexandre, projetar daqui a pouco uma nova sociedade. Acho que seria isso. Muito bom, meus amigos, muito bom estar com vocês, muito bom falar sobre isso com vocês. Quero falar para as pessoas que esse é um projeto que a gente já fomenta há muito tempo, né? A gente já tem falado isso há muitos anos e a gente queria falar sobre isso, a gente queria um espaço e realmente esse tempo veio a calhar assim para a gente conseguir falar. Claro que hoje não vai dar para falar tudo, né? Obviamente, mas a gente já conseguiu dar um início, dar um passo, isso é muito importante. E eu sou muito grata por estar com vocês essa noite, por poder compartilhar disso com vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui, gente, e algumas colocações que eu acho bem pertinentes, que é a questão de que a gente precisa, sim, eu até anotei aqui bibliografias negras que a gente precisa trazer, né? A gente precisa trazer isso para dentro das escolas, trazer isso para dentro dos lares. As crianças precisam se enxergar enquanto negras, e as brancas precisam ser educadas para enxergar as crianças negras, porque isso também acontece, a invisibilidade da criança negra. Nós temos muitos autores bons, mas como naturalmente acontece, ficam invisíveis na história. Nós temos muitos autores, muitos intelectuais negros que fizeram história, que fazem novos pensadores, e a gente precisa atualizar isso. Muito importante trazer isso para dentro do espaço escolar e para os espaços não formais também. E o Bruno tinha perguntado ali se a fala correta é preto ou negro. A gente tem essa pergunta. Nós temos também como educar uma criança branca, né? E uma mãe branca está perguntando como nós, enquanto educadores, né, negros, podemos trazer algumas dicas. Mas isso é uma construção, eu acredito muito que isso seja uma construção, é algo diário, é algo de mínimas coisas, de a gente estar no supermercado e a gente notar comportamentos e a gente corrigi-los, de corrigir a criança dentro da sua escola, de comportamentos, de falas, muito isso de olhar para si primeiro, porque a gente teve uma criação, a Camila falou que teve uma criação pautada muito na negritude, eu já nem tanto, por exemplo. E para mim foi muito difícil desconstruir isso e ter um posicionamento. Isso leva tempo. Então a criança branca também deve ser construída ao longo do tempo. A gente não tem uma fórmula pronta, né? Acredito que vocês concordem com isso, assim, de que a gente não tenha um macete, uma cartilha que vai dizer faça isso, faça aquilo, né? Mas até porque nós estamos em processo também de reeducação, né? Exato. A cada pouco lança-se um conceito novo, então a gente vai buscando e a gente vai criando e vai construindo, né? A gente não se acostumar realmente, não naturalizar a morte do negro, a gente não naturalizar o negro nos espaços menores. Eu não posso, em nenhum momento, desmoralizar qualquer tipo de profissão, até porque fui criada por uma mulher preta doméstica e estou aqui, né? E julgo ser uma profissão tão igual quanto as outras, mas a gente tem que rever isso e parar também de se assustar quando a gente encontra um negro num espaço de poder, se a gente encontra ele numa gerência de banco. Nossa! Mas por que nossa? Porque uau! Por que ele não pode ocupar esse espaço? Né? A gente não tem que ficar admirado disso. Por que isso a gente não trata como natural? Então, isso a gente tem que pensar também. E, enfim, quanto às questões
sobre nomenclaturas, a gente até já tinha conversado sobre isso antes da live, né? Eu acredito que seja muito mais do que a gente trazer o preto ou o negro, porque tem se falado sobre isso, mas eu acredito que seja um trabalho muito anterior do que a nomenclatura em si. E até o modo de falar, né, da pessoa. Sim. É o modo que a Sim. pessoa se refere. A entonação. Isso, você falar, aquele negro. Agora você falar, aquela pessoa negra, são duas coisas diferentes. São dois tons diferentes. E eu acho bem interessante, sabe, Jordana, essa ideia da conceituação, e eu penso que essa conceituação ela está atrelada, conforme tu disseste ali, tem um por trás, né? Então, eu ouvi muito nos últimos tempos, muitas coisas a respeito, até o meu professor orientador, acho que talvez ele esteja presente, né? O Edmar Galiza, ele fala a respeito disso, né? Desses vocábulos, dessa maneira de denominar, porém, ele também imprime a ideia de que isso parte muito de quem o fala, parte muito do que tu acreditas. Se tu acreditas que a palavra negro traz consigo uma negação, traz consigo mazelas que estão associadas à escravização, aos mais perversos momentos históricos da nossa história para com a população negra. Tu não utiliza. Agora, se tu acredita que essa palavra negra traz consigo uma identidade, traz consigo toda a luta da população negra para que essa população tivesse possibilidades, tu vais utilizar a palavra negro. Agora, se tu acha que a palavra preto ela vai designar melhor isso, tu usas a palavra preto. Porque tu acha que a palavra preto ela melhor sintetiza a figura do afro-brasileiro. Agora, se tu acha que a palavra preto está imbricada com o escuro, com a coisa ruim, tu não utiliza. Então, eu acho que isso parte muito disso. E eu acho que a gente tem que conceituar isso também, sabe? Conceituar isso também. Porque Perfeito. eu posso estar dizendo isso porque eu tenho um ideal ofensivo. Eu quero ofender, eu quero provocar uma revolta, eu quero provocar uma diminuição naquela pessoa. Né? Então eu tenho que pensar também nisso, porque a palavra por si só é uma palavra, né? A palavra não pode, a gente não pode demonizar uma palavra ou até mesmo endeusá-la, mas a gente tem que entender que ela é uma palavra. E essa palavra solta, ela muitas vezes, ela pode sim gerar significados ou percepções múltiplas, né? Então acho que é bem interessante a gente pensar nisso. O Bruno quem perguntou, acho que não sei se eu consegui responder. Isso. Foi o Bruno. Mili? Alguma colocação? Não, eu acho que é bem por isso, é bem por aí, porque às vezes a gente tá, sabe, fica desconfortável, né? Já é um assunto que a gente tá passando por um processo. Aí você vai ficar, como é que é? Como é que fala? Como é que... Entende? Então, eu acho que fica aquele pisando em ovos. Olha, gente, eu acho que chega de pisar em ovos, né? Eu acho que a gente tem que cuidar para daqui a pouco não botar um tampão em cima de uma coisa, mudar, né? Que nem quando a gente tem uma transformação, a gente muda a aparência e por trás, às vezes, né? Por baixo ali tá, né? Eu acho que vai muito para além de daqui a pouco o que tu fala, né? Como é que tu fala? É bem como o teu professor colocou. Como é que essa palavra, o que ela representa para ti? Né? O que ela te remete? E aí voltamos de novo, tem que fazer aquela análise. Né? Então, eu acho que fica muito, cai na vala do politicamente correto, quando na verdade tu quer, né? E daí daqui a pouco já fica chato aquilo, sabe?
Ai, tem que estar se cuidando. Muita gente fala, ai, agora tem essa, né? Não pode, sempre falou negrinho. Eu falo meio maluca, entende? Mas isso não é ofensa porque eu sei que é um bolo, entendeu? Isso não vai mudar. Eu não vou deixar, né, de ser mais preconceituosa, menos isso que a gente tem que prestar atenção. A gente não vai deixar de ser menos preconceituosa porque a gente está usando um vocabulário adequado, aceitável, né? Politicamente aceitável. Quando lá pelo, né? Aí quando eu tenho oportunidade, aquele neguinho. Exato. De que adianta, né, ser politicamente correto se é, né, sabe? Então a gente tem que... Mas a gente não se reestrutura por dentro, né? É isso, eu acho que está muito mais profundo do que mudar. É importante, eu acho que, eu vou te dizer que é importante a gente pensar assim, nem, né? Palavras são palavras. Mas a gente tem que cuidar para não passar aquela maquiagem naquele hematoma que está ali, latejando, doendo, e a gente fazendo de conta que ele não existe. Exato. Eu acho que a gente tem que cuidar isso também. Perfeito. Bom, gente, estamos com muitos elogios aqui. Acredito que estamos com 1h11. Vou pedir para aqueles que gostaram e, enfim, quiserem que a gente, né, dê continuidade para a gente não se demorar muito aqui, porque é um espaço ótimo de usar, mas ele, né, tem o seu tempo devido. E comentem, por favor, compartilhem, estejam conosco nessa luta. A gente desejaria ficar muito mais tempo aqui falando, porque nós temos muitas coisas realmente ainda para tratarmos. O racismo, como ele está bem estruturado em todos os âmbitos, a gente poderia ficar aqui dissertando sobre. Ô, Jô, eu só quero, depois que tu falar, não sei, isso me veio à cabeça agora, assim, talvez isso cause um pouco de dúvida em algumas pessoas, quando tu traz a respeito da ideia de que o negro, ele não é racista, mas ao negro está, por exemplo, muitas vezes implicado aquela condição de incômodo ao ver o outro negro ascender. Eu não sei se daqui a pouco eu não sei se daqui a pouco tu gostaria de falar sobre isso, assim, porque quando tu disse que o negro não tem racismo, tá, é um ponto. Agora, tá, mas e como tu me explicas que eu percebo que muitos negros têm uma dificuldade, quando o negro está ascendendo, ele não puxa o outro, ele se fecha. Por que nós temos essa cultura? Acho que não sei se eu posso te provocar nesse sentido. Levantou o dedo lá, Mila. Pode falar, mano. Tá bom. Não, eu acho que isso também é um dos efeitos do racismo. E a gente tem um fenômeno chamado colorismo. E isso é um assunto bem interessante, que são classificações dentro, né, da nossa etnia, da nossa raça, que faz isso para dentro. É como se fosse um sistema, e esse sistema ele nasce lá no período de escravização, lá na Europa, com a carta de Willy Lynch, eu acho que é, sim, onde ele escreve uma carta de uma metodologia para os estancieiros, né, da América, que estavam tendo problemas com a resistência à escravização, e ele coloca assim, olha, vocês vão ter que... Eu adotei um método aqui, que é pegar algumas... classificar, né, por fenótipo, né, e colocando um contra o outro. Então, voltamos novamente lá atrás. E eu acho que isso acontece muito hoje, porque é reflexo, porque inclusive na carta, e ela está disponível no Google, quem quiser, né, Willy Lynch, que vem o termo linchamento vem desse cidadão. Então, assim, ó, ele cria um método, tá, para
minar, né, para colocar um negro contra o outro. E como eu coloquei aqui, o racismo, esse sistema, ele é tecnológico, ele atualiza. Ele vai atualizando. Então, eu acho que essa questão de daqui a pouco, a inveja, porque é inveja às vezes, né? A questão, o outro ascendeu, o outro tá tendo visibilidade, o outro não sei o quê, é um resquício. Eu esqueci de colocar. Ele diz que esse método, ele perpetua por 3 gerações. Ele vai embora. E eu acho muito que essa questão, essa dificuldade de ver, e ainda mais aqui no Brasil, né, no mito da democracia racial, onde todos são aceitos, mas são iguais, né? Isso se ele ganha força. Então, à medida que por exemplo, nos Estados Unidos, não existe isso, tu ascender e tu não voltar para tua comunidade e contribuir. Eu vou usar um termo forte aqui, mas realmente o assunto que a gente está falando é forte. O negro que ascende socialmente, ele vira branco. E não precisa nem ter dinheiro. Tá? A tendência, não digo todos, e eu acho que isso a gente também tem que tomar cuidado. Nem todos, né? Mas a tendência pelo sistema, pelo racismo estrutural que vai naquelas áreas, né? O racismo o racismo é um dos pilares de fundação da cultura brasileira. Com certeza. Tá? Então, eu acho que a tendência dele é embranquecer. E todo o sistema colabora para que ele esqueça da origem dele. Exato. Então, eu acho que isso está muito atrelado. Está muito ali, é uma linha tênue, entendeu? É muito... Eu acho que essa questão e até de desmantelar, né? Nós somos 56% da população. Como que a gente não consegue se organizar? Como que a gente não consegue se unificar? Como? Existem mecanismos. Um dos mecanismos... Então, eu acho que essa questão de não conseguir lidar, de às vezes sentir dor, né? Está muito ligado a essa questão da vantagem social, de oportunidades também, que às vezes um tem, outro não tem. Isso a gente também... E eu acho que ela tem o princípio lá atrás com essas metodologias criadas através do sistema. E é um mecanismo muito forte para isso, para desmantelação do povo negro e também do movimento, Xande, movimento negro. Por que a gente tem tanta dificuldade de teorizar as falas, de embasar as falas? Né? Tu está fazendo pesquisa, tu sabes, é difícil a gente encontrar papéis, a gente encontrar bibliografias antigas que tratem do movimento negro, e é um dos mecanismos do racismo, a gente se desmantelar, porque o povo negro unido é forte, ele é muito forte, ele começa a falar, ele começa a se movimentar. É muito resiliente, né? Muito resiliente, muito resistente. Tanto que nós estamos aqui falando. A questão é a teoria, o embasamento, a bibliografia. Nós precisamos de embasamento, a gente precisa colocar isso de uma forma formal. Né? A gente precisa sair desses espaços. Eu não digo que não precisa, sim, desses espaços de fala, a gente precisa discutir, porque é daqui que sai, é do micro para o macro, né? É daqui que a gente trabalha, então, para pensar numa política pública, para pensar numa ação afirmativa, para pensar num projeto social, mas um dos mecanismos do racismo é isso, é desmantelar o movimento negro. É a gente pensar que o irmão, porque está um pouco acima,
já não serve para mim. A gente já tem outros olhos. Ou então o irmão que está abaixo, na camada social, pois é muito fraco. Não? É muito tempo, Xande, para ou até o preconceito, né, do que ficou, que não teve daqui a pouco mesmo, porque às vezes, né, a gente não pode, a gente sempre tem que partir do princípio que a gente está atrás. Exato. Então, às vezes não tem força, não consegue, não teve condições, não teve oportunidades. Tocou num ponto bem importante, que é essa questão da força, né? Não teve força, porque pensa em todo o processo psíquico, e aí entra uma área da psicologia também. Porque a força, eles viram que eles tiveram que entrar com uma metodologia, entrar psiquicamente. A gente tem 132 anos de abolição de escravatura. Minha avó morreu com 70, ela teria 80 hoje. Não é muitas gerações atrás. Não. A minha então, todo um sistema, né? Todo um trabalho psíquico, e às vezes a gente não tem força, e que nem eu coloquei, nos exige, a sociedade, muitas vezes exige das pessoas negras uma performance que a gente não tem, que nenhum ser humano teria condições, né? Então, uma performance, né? Uma conduta adequada. Então, às vezes, por não ter força, essa pessoa não tem força. Essa pessoa já mora num lar hostil, num lugar hostil, num lugar que é criminalizado, não tem força. Aí, quando o que consegue romper o bloqueio vai, e o outro fica por não ter força, há um incômodo, entendeu? É a inveja, a gente sente inveja, a gente não pode negar isso. A gente sente, às vezes, inveja por muito menos. Imagina, né? Isso é humano. Isso é humano. Então, e nós, negros, somos seres humanos. Carentes de anseios, de angústias. Então, eu acho que isso é mais a nível assim, criticou, né? Criticou, mas é até um desejo. Daqui a pouco gostaria de estar ali, mas não teve força, não teve a mesma oportunidade. Então é mais confortável também. E não estou dizendo que negro é acomodado. Que isso fique bem claro, mas às vezes a gente não tem força psíquica para romper, para dar de frente. E essa questão da força, assim, eu vejo que é muito importante, porque eu penso muito na história, por exemplo, do movimento negro, e percebo que existiu uma organização muito forte num passado que, por exemplo, mobilizou Abdias do Nascimento a fundar o Teatro Experimental do Negro. Então, se nós tivermos hoje, se nós, né, temos atores negros ocupando lugares de destaque, isso foi uma conquista que foi muito pautada na ideia de que, se nós não nos articularmos, nós não vamos conseguir. Então, é essa articulação, essa mobilização, essa força que é preciso, sobretudo agora, se faz muito necessária. Então, eu penso que pensar a questão do negro, a questão da negritude, a questão do trabalho para a diminuição do racismo, requer muito da população negra também, né? Apesar de ser vítima, requer muito da população negra essa mobilização. Sim. Só que é difícil dizer, isso também é uma verdade, é difícil nos mobilizarmos enquanto, né, organização, enquanto grupo, para que nós tenhamos as nossas demandas atendidas, sendo que isso ainda, essa dificuldade do negro para com o outro negro, né, provoca. Então, é difícil também. Então, é uma situação que, historicamente, vai se explicar, né, não se justifica, mas é um desdobramento. Não, com certeza. E é um desdobramento, né? Nós estamos aqui falando de desdobramento. Então, eu vejo isso, sim.
Eu vejo isso. Talvez na cidade, quantos grupos, né, se reúnem para falar, por exemplo, das demandas, das suas demandas, enfim, e quantos grupos negros, de jovens negros, de lideranças negras nós temos para discutir essas questões? Negros e não Sim, negros, Uhum. né? Para discutir essas questões. Sim. A gente tem que sim. ter essa articulação para ganhar força, né? E quando se ganha E força, a para a gente gente pode sim. poder. Desculpa, Xande, te interromper. Não, Mas para a só para gente finalizar mesmo. poder. Para a gente poder também ser efetivo nesse processo de reeducação. Porque tem muitas pessoas brancas que estão muito dispostas, entendeu? E da onde tem que partir isso? De nós. É nós que temos que explicar. É nós que temos que nos unificar e montar e sentar e pensar numa estratégia para estar, né, agregando pessoas. Tem muitas pessoas, né, não negras, e isso é maravilhoso, né? E eu acho que isso sim, né, a gente pode se projetar uma democracia, né, racial, mas quem é que tem que dizer isso? Quem é que tem que falar como deve ser feito, como pode ser feito? Nós. E a gente tem que montar isso junto. Exato. Com certeza. É um projeto de sociedade. Exatamente. Né? É uma união que se faz, que se necessita para que se consiga avançar nas questões, né? Eu acredito que tem muitas organizações silenciosas. Eu acredito muito nisso. E eu espero que a partir de agora que nós nos colocamos, né, à frente, ou estamos aqui falando, a gente possa ter uma rede maior, a gente possa fazer mais alianças, né, e uniões, para que realmente a nossa sociedade possa caminhar, mesmo que a poucos passos. A gente não pode esperar, gente, que a gente vai ser do dia para a noite. Nunca. Né? Que a gente vai reformar um pensamento, um imaginário social. Nós precisamos ter em mente que é um trabalho lento, mas é necessário. E que nós três aqui sozinhos, talvez possamos fazer muito pouco. A gente precisa de pessoas negras e não negras conosco. Nós precisamos andar juntos, porque essa luta é de todos nós. Eu, enquanto estava fazendo, né, a divulgação via WhatsApp, eu sempre colocava, essa luta é nossa, essa luta é nossa. E falava isso para brancos e pretos, porque é nossa, é da nossa sociedade, é da nossa atualidade. É preciso, sim, falar de história, é preciso, sim, falar da ciência, mas é preciso, sim, também olharmos para o que estamos fazendo, o que estamos falando e reproduzindo. E, a partir disso, mudarmos. Todos nós. É uma mudança geral. Geral. Bom, pessoal, 1h30. E as pessoas estão dizendo, nossa, precisa de outras lives. Então, acho que vamos abrir para outras lives, sim. Não sei se vocês concordam com isso. A gente está aqui